também, é você pensar assim, o que que você vai precisar usar para estar produzindo tudo isso que eu falei. Então, quando você consegue se organizar, se você consegue pegar 1 hora do seu dia, imagina que você pega ali, você fala, vou fazer só imagem. Meu público ele gosta de imagem, ele se conecta muito bem, só que você lembra que você tem que fazer um texto ali também, beleza? Se é assim, você pode se programar, por exemplo, para você ter aqui no próprio celular, você consegue integrar entre o celular, o seu computador, o seu Google Agendas, por exemplo. Então, qual o dia da semana que você vai separar? Então, separa um horário, por exemplo, na sua semana, para você tirar, para você criar o seu conteúdo. Então, às vezes, tem muita gente que fala, eu vou contratar uma agência e tal. Pô, se você tiver recursos para isso, legal, maravilha, mas será que você não pode empregar esse recurso em outra coisa, por exemplo? Muitas vezes você, com 1 hora, meia hora do seu dia, você já consegue produzir isso. E se você está falando de imagem, você pode usar o próprio Canva, que ele é um editor de imagem totalmente gratuito, por exemplo, e tem um monte de templates lá dentro, direcionados até o esporte, que você pode estar usando para fazer. Então, você já pode montar 5, 6 imagens ali, por exemplo, e é uma plataforma que você pode também colocar vídeos dentro dele. Então, se você vai montar um vídeo, você pode colocar ali dentro também. Mas se você fala, mas eu quero editar vídeos, eu quero ter alguma coisa rápida ali para eu colocar os meus vídeos ali, aqueles vídeos pequenos ou alguma coisa nesse sentido. Então, nesse dia que você vai fazer isso, separa, por exemplo, quantas postagens você vai fazer na semana. Então, eu vou fazer 5 postagens. Você já consegue deixar programado, por exemplo, dentro do próprio Facebook. Então, no dia tal, você já deixa programado lá, ela vai subir sem você precisar ter que ir lá e colocar. Só no Instagram que você não consegue fazer isso. De resto, você consegue usar nas outras plataformas. O próprio Facebook você consegue fazer isso. Então, no YouTube, por exemplo. Então, você já consegue deixar agendado. Você simplesmente só tem que ter as imagens, você tem que ter os vídeos. Talvez é o que toma um pouquinho mais de tempo, mas ali, depois que você pega o hábito, dentro de 1 hora do seu dia, você já consegue estar fazendo isso. Beleza? Então, às vezes, se você consegue fazer isso bem concentrado, bem focado, você pode estar usando o Movie Maker, que é um editor de vídeo, ele é totalmente gratuito também, do próprio Windows. Você pode usar o Filmora também, ele tem a sua versão gratuita, tem a versão paga dele também. Eu costumo usar o Filmora, é um ótimo editor de vídeo para nós também, então funciona muito bem. Ele é muito rápido para nós, então isso ajuda bastante. Ou seja, basicamente o que você precisa para você fazer a edição das suas imagens e se programar realmente, ter tempo, então assim, você não precisa de muitos recursos. E às vezes tem pessoas que falam, mas eu tenho que ter celular de última geração. Não necessariamente, você precisa ter uma câmera boa muitas vezes para fazer uma foto, ou para você gravar o vídeo, você vai colocar ali num tripé, talvez, ali, e vai fazer. Às vezes você está ali batendo um papo, está dando uma aula, isso daí às vezes já pode se tornar um conteúdo seu, sem você ter que parar para ir lá e criar, por exemplo. Talvez, é igual eu falei, você pode ir lá e talvez pegar esse conteúdo e fatiar ele, dividir em partes, por exemplo. E aí você já pode usar como uma ferramenta de divulgação. E quando você faz isso planejado, você consegue parar, por exemplo, para pensar o texto que você vai escrever, o que que você quer escrever, se realmente ele se conecta e conversa com o seu público, se é o que o seu público deseja saber relacionado ao esporte também, ao fitness, por exemplo. Faz sentido? Porque às vezes você tem um baita de um material, mas às vezes ele é tão técnico que às vezes acaba atrapalhando a pessoa e a pessoa ela não quer saber daquilo. Às vezes ela tem interesse em ter o seu conteúdo, por exemplo, às vezes ela quer ter uma aula de personal, ela quer ir treinar com você, ela quer ir para aquela academia, mas às vezes o termo é tão técnico que acaba não chamando a atenção daquela pessoa. Então é muito importante você usar termos também que acabem ali conectando as pessoas e fazendo com que as pessoas ali se conectem, por exemplo, juntamente com você ali nesse sentido, entendeu? Então isso vai ser muito importante também para você estar se desenvolvendo. Então, basicamente, 4 aplicativos muito bases para você trabalhar aí os seus conteúdos
e ter tempo para você dar essas aulas e todos eles, menos o Movie Maker, que é esse terceiro aqui que eu te mostrei aqui, que ele não tem no celular. De resto, tanto o Google Agendas quanto o seu Canva, que você já consegue programar a publicação também no próprio Facebook. O próprio Filmora tem também um editor de vídeo no celular. Você pode usar outros aplicativos também, que são bem interessantes aí nesse sentido.